Bom, eu estou aqui para pregar a palavra do Lorde Moldador, né? Que é uma influência muito forte aí para minha geração, pelo menos, de leitores de quadrinhos. Então eu peguei uma específica edição aí que tem várias referências à música pop e tal, tem várias letras de música no meio da história para falar um pouco sobre essa relação e para falar dessa relação também no todo do quadrinho do Neil Gaiman, do Sandman, né? Deixa eu achar aqui a minha apresentação. Tá aqui. Bom, só para contextualizar para quem não, para quem, sei lá, caiu de paraquedas no planeta Terra nos últimos 2 anos, não conhece The Sandman. A série original, então, teve 75 edições, foi de 89 a 86, e esse projeto foi desenvolvido como uma parte de um esforço da DC Comics de reaproveitar velhos personagens, usando então novos autores, que seriam autores ingleses, que eles estavam começando então a trazer para o mercado americano, e eles todos estavam ali sob a batuta da lendária editora Karen Berger, e depois isso acabou virando um selo dentro da editora, que é o selo Vértigo, famoso e tal. Então esse é o contexto ali do final dos anos 90, né, 80, começo dos anos 90. É, o quadrinho, o Sandman fez um sucesso muito grande com um público que não era o público comum de quadrinhos de super-herói, né? E as capas chamavam atenção, e tudo que a Vertigo produziu tinha um pouco essa ideia, né? De atingir um outro público e tal. Mas esse primeiro arco do Sandman, né, que é o Prelúdios e Noturnos, né, que é onde essa história tá dentro desse arco, ela já só pelo nome do arco já deixa claro que tem uma relação muito forte com música, né? Prelúdios e Noturnos são títulos de formas de composição musical, né, que abrem peças de ópera, peças de balé, ou então evocam, ou são inspirados pela noite, né? Então, é, já tem uma evocação ou uma citação, né, sobre uh, que vem da música, né? Para além disso, o Gaiman ele é um cara muito, ele sempre foi muito ligado na questão musical. Tem um artigo dele de 2013 em que ele está comentando sobre a morte do Lou Reed, né? O Lou Reed, que até o Renato citou aí também como uma figura messiânica do punk, né? Então ele está refletindo sobre a influência da música do Lou Reed na carreira dele de escritor, né? E ele diz, entre outras coisas, que as letras do Lou Reed, a forma como ele contava histórias de pessoas marginalizadas, e de cenas assim, de situações de pequenas alegrias na vida dessas pessoas, e a forma também como ele colocava isso, né, muitas vezes numa voz assim meio monocórdia, uma coisa, né, como se fosse um narrador distante observando tal. Isso acabou marcando a adolescência dele muito fortemente. Ele era um fã de Bowie, depois ele mergulha na produção do Lou Reed, e ele então começou a escrever efetivamente, escrever histórias ali na adolescência, muito baseado no que ele estava absorvendo das letras do Lou Reed. Então, o Lou Reed foi, digamos assim, o pontapé, né, do Gaiman para a carreira de escritor. Então, essa relação entre a produção do Gaiman, né, a produção escrita dele e a forma dele pensar a escrita e a música pop, né, a música do momento que ele era adolescente é muito forte, né? E, obviamente, essas relações todas estão em Sandman de forma muito, muito evidente, né? Então, por exemplo, a inspiração para os personagens, a inspiração dos desenhistas, né, as referências que eles usaram para criar os personagens, também bebe nessa cultura,
nessa cena de música e do contexto. A gente conhece as referências, né, aqui do Robert Smith, do The Cure, né, como uma referência clara para o próprio Sandman. O vocalista do Police na época, né, o Sting, para o John Constantine, o próprio David Bowie como uma referência para Lucifer, né? Então isso é muito forte em toda o Sandman, né? Não só na forma como os personagens se apresentam, mas nas histórias, nas referências. E o Sandman é conhecido por ser uma definição assim que é a mais comum. O que que é The Sandman? É uma história sobre histórias, né? Então isso é muito comum, mas não é só isso, né? Quer dizer, também se a gente quiser achar outras formas de dizer o que que é Sandman, a gente pode dizer que ele também é uma história sobre família, né? Então, a família dos Eternos tem uma importância muito grande, e essa relação da família tem um ponto chave na história toda do Sandman, que é o filho do, do Senhor dos Sonhos, né, que é o Orfeu. E o Orfeu, na mitologia, é o pai da arte, né, o pai da música, o pai da poesia. Então, a música, a poesia e as outras artes que se bebem na fonte da música e da poesia, como o teatro, por exemplo, são coisas muito essenciais na, na, no todo da história que o Gaiman pensou para o Sandman. Esse primeiro arco, ele obviamente é mais carregado porque dessas ideias, porque esse conceito ele estava ali, eles não sabiam se ia ser sucesso, eles não sabiam se aquilo ia permanecer, então ele tinha uma ideia geral da história, mas ele tinha, ele tinha que fazer aquilo funcionar naquelas primeiras 8 histórias, e se aquilo funcionasse, ele poderia ter espaço para desenvolver isso para além, né? Então, esses elementos de música e da relação com as artes vai aparecer muito fortemente nessas 8 edições. E ao longo de Sandman, a gente vê, de fato, essa relação com o teatro, essa relação com a música, é, e a relação, inclusive, com a televisão, que é muito interessante de observar, porque a música, ela é como... Ele usa isso, o Gaiman usa isso como um prenúncio da chegada do Senhor dos Sonhos. A música, ela funciona como isso. A televisão funciona como um portal para os pesadelos, que é muito interessante, ele usa isso reiteradamente no quadrinho, e ele, obviamente, introduz o Shakespeare como uma figura que personifica o teatro e que é inspirada diretamente pelo Senhor dos Sonhos, né? Então, essa é a relação da arte. Mas o contexto para o quadrinho específico, essa edição número 3, é o contexto, as 2 primeiras edições anteriores a essa, então elas mostram que o Senhor dos Sonhos estava aprisionado, que os seus objetos de poder tinham sido retirados dele, e ele se liberta, né? Nessas 2 primeiras edições, você vê o contexto dele aprisionado, você vê ele se libertando, e ele, ainda muito fraco, decidindo que ele tem que ir atrás dos seus objetos de poder para retomar, então, o que ele era antes, né? Então, aí ele vai atrás do elmo, do rubi e da algibeira, e a primeira coisa que ele faz é ir atrás da algibeira, que contém lá a poeira que ele joga, né, para fazer as pessoas sonharem e tal. Então, esse é o contexto do quadrinho dessa terceira edição aí de Descendo. O quadrinho, esse quadrinho, o título dele já é Dream a Little Dream of Me, que é título de uma música de 1931. E as primeiras páginas já mostram, então, o John Constantine, que era um personagem criado pelo Alan Moore, que estava dentro desse contexto também dos ingleses, criando novas coisas ali para DC, que ele, então, incorpora esse personagem na história do Sandman. Também esse primeiro arco ele é muito ainda ligado a todo o universo da DC Comics e os personagens da DC. Então, ele desperta ouvindo essa música, né? E essa letra, a letra dessa música, ela evoca imagens bucólicas, tem o eu lírico está buscando um par romântico que sonhe com ele, né? Mas o sonho na letra, ele é
é o cenário em que essas duas pessoas, o eu lírico e esse par romântico que ele, né, com quem ele fala, é, então é o cenário onde eles poderiam permanecer juntos. Então, o sonho aqui é um cenário, não é uma figura corporificada, é um cenário. E essa dualidade entre o sonho ser um espaço, um cenário, e o sonho ser uma representação personificada é uma coisa importante em toda a história do Sandman, né? Deixa eu seguir aqui. Na sequência, no mesmo rádio relógio, começa a tocar Mr. Sandman, de 1954, que é outra música aí pop, né? Uh, que todas essas músicas, aliás, foram sucesso na Billboard, né? São músicas muito conhecidas, não são músicas obscuras, não são músicas que ninguém conheceria, né? É, e aí a letra dessa música, ela fala diretamente com o Senhor dos Sonhos. Então, ou seja, há uma personificação do Senhor dos Sonhos na letra, e o eu lírico pede que esse Senhor dos Sonhos o ajude a encontrar um par, né? Então tem aí já uma personificação, parece que há primeiro você vai se aproximando, o Senhor dos Sonhos vai se aproximando do Constantine, primeiro como um espaço e depois como alguém personificado, e essa aproximação vai se intensificando aqui. Aí o Constantine vai para tomar café da manhã, e ele tem uma jukebox ali, uma pequena jukebox, e ele escolhe a música I Heard It Through the Grapevine, que é de 1967, o título, né, essa frase, ouvir pelas videiras, né, I Heard It Through the Grapevine, a tradução disso, significa ouvir rumores, ouvir boatos, né? Só que na hora de apertar, ele fala que ele vai colocar essa música, só que na hora de apertar, ele aperta o botão errado, que anuncia Sweet Dreams, que é uma outra música, né? E aí essa música Sweet Dreams, de 1955, ela, o eu lírico se lamenta por não conseguir parar de sonhar com alguém que não o quer. Então é isso, o eu lírico está dizendo que ele está desconfortável com essa perseguição através dos sonhos, né? Então, e o Constantine diz assim, acho que alguém está querendo me dizer alguma coisa, né? Ele fica, é uma causa nele um desconforto, essa perseguição que ele está sentindo, mas a letra também diz isso, né? E aí tem toda uma sequência, e é muito interessante porque isso acontece numa única página, né? Tem toda uma sequência em que ele começa a pesquisar, então ele tem uma conversa com a Mad Hattie na saída da cafeteria, e aí ela diz que o Senhor dos Sonhos voltou, e ele diz que isso é um mito, mas aí ele resolve procurar, né, fazer pesquisa sobre. Enquanto ele está pesquisando, outras músicas se apresentam, né? Sweet Dreams, de 1983, que faz mais uma leitura psicológica, né, dizendo que os sonhos podem abusar de você ao mesmo tempo que ele quer que você use e abuse deles, né? E aí a segunda música, que é Dream Lover, que é de 1959, clama pela presença de um amor dos sonhos que acabe com a solidão. Então, assim, você vai vendo essas aproximações em níveis diferentes, né? E aí, finalmente, tem essa última música que aparece antes da chegada do Senhor dos Sonhos, que é The Power of Love, de 1986. E essa música, ela só tem uma frase na música que fala de sonhos, que é: sonhos são como anjos, eles mantêm o mal sob controle. E ela fala de espiritualidade, de religião, de como o amor é extremamente importante, é a coisa mais importante. E isso, de alguma forma, evoca a história inteira de Sandman, né? Porque a gente sabe que o personagem é um personagem que tem várias questões mal resolvidas, o Senhor dos Sonhos, né? Ele tem várias questões mal resolvidas no passado, e a história dele, o longo da história dele é tentar resolver essas coisas e entender um pouco mais, e entender onde ele errou, e se reconciliar com esse passado. Portanto,
a ideia de que o amor é a coisa mais importante estará presente na história do Sandman, mas já está aqui prenunciado, né? E mais do que isso, nesse quadro onde aparece esse trecho de letra dessa música, aparece uma referência à AIDS na televisão, e o John está divagando, e ele fala, assim, na fala dele em off, na cabeça dele, fala sobre linhas geográficas, partículas subatômicas, campos de sangue, gigantes de relva, que são elementos que de alguma forma vão aparecer, porque você vai ter o inferno, você vai ter o Fiddler's Green, que é um personagem dos sonhos, que seria o campo de relva. Então, vão aparecer ele vai viajar, né? A história vai viajar por muitos lugares do mundo. Então, é interessante como aqui, em um quadro, você tem uma um resumo assim muito rápido de muitas coisas que vão acontecer ao longo da história, né? E aí, por fim, depois que então o sonho se apresenta, né, o Senhor do Sonho se apresenta ao Constantine, eles saem numa busca pela algibeira. Eles então pegam um táxi com Chas, que é um personagem lá do John Constantine, é um amigo dele, que é taxista, que leva ele para os lugares para fazer as questões que ele precisa fazer. E aí, então, eles pegam o táxi e no táxi está tocando a música In Dreams, de 1963. E essa música fala dos sonhos como um lugar de felicidade e da realidade como um lugar de sofrimento, né? E eles estão indo para esse lugar que é um lugar de sofrimento, porque alguém pegou essa algibeira e está há muito tempo sofrendo as consequências de ter tocado nisso. E aí o Senhor dos Sonhos vai lá libertar essa pessoa e recuperar sua algibeira. Mas também é interessante porque exatamente ali em 1987 o Roy Orbison lançou esse In Dreams, The Greatest Hits, né, que era uma compilação de músicas da carreira dele. Ele relançou a música In Dreams e ele tinha passado também por uma fase no final dos anos 70, começo dos anos 80, uma fase meio obscura da carreira, com vários problemas pessoais e tal. E esse disco é um renascimento dele, é uma volta dele aos palcos, é uma volta dele né, para um novo público, sendo apresentado para um novo público e tal. E, de alguma forma, a hora que o Senhor dos Sonhos vai a campo, né, junto com Constantine, ali recuperar os seus, né, a primeira vez que ele vai a campo, de alguma forma uma volta dele aos palcos, né? Ele depois de tanto tempo preso, tanto tempo, então faz uma referência aí também a essa letra colocada nesse momento aí, nesse lugar, faz uma referência ao momento do personagem. E é isso aí que está o nosso anfitrião, nosso Lorde Moldador. Então, o objetivo aqui era só aprofundar mesmo um pouco a leitura. É claro que em 1990 e 89, quando saiu o quadrinho, era muito improvável que as pessoas que não tivessem essas referências na cabeça fizessem a associação de que músicas que estavam ali, porque você tem trechos de letra, você não tem essas coisas citadas, nada, nem notas de rodapé, nada disso. Então, quem não tivesse imerso na cultura da qual o Gaiman estava bebendo não poderia fazer essa escavação e entender esses níveis de leitura mais aprofundados. Mas, obviamente, hoje você digita um trecho de música no Google e aparece a letra, aparece quando a música foi produzida, a tradução, quer dizer, você tem ferramentas muito mais interessantes. Então, hoje é possível fazer uma leitura muito mais aprofundada do que estava colocado ali, do que era possível no momento em que isso foi produzido. E isso é uma coisa interessante também, porque ganha, então, uma longevidade, né? O quadrinho. Você pode. Ele não está preso a um momento histórico, ele é uma coisa que sempre pode ser relido e reinterpretado e ressignificado por várias, né, por questões, né, inerentes ao momento em que você está lendo. É isso.